porque em nossa Constituição, no parágrafo 2º do artigo 5º, dito está, e com todas as letras, que integra a ordem normativa brasileira os pactos e tratados internacionais aos quais o Brasil se comprometeu e que, na forma do artigo 3º desse mesmo artigo 5º, introjetou regularmente na ordem jurídica nacional. Portanto, quando um magistrado cita, como tenho me valido, os denominados protocolos de Yogyakarta, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, nós não estamos a fazer um cimento retórico argumentativo. Nós estamos a fundamentar na ordem normativa constitucional interna e, ao mesmo tempo, chamar à colação essas normativas internacionais que, à luz da transterritorialidade, que é uma característica da ordem normativa contemporânea, restaram introduzidas no Brasil e as quais o Brasil se comprometeu a cumprir e, evidentemente, assim deve fazê-lo. Que esta dimensão da ordem normativa se abre para um tema que, em meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal tem um encontro marcado e que diz respeito à temática que me propus expor, como estou a fazer aos senhores, que é o chamado controle de convencionalidade, à luz dessa cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Isso significa, diferentemente do que se tem entendido até o momento, eis que esse debate está aberto. Isso significa o controle de convencionalidade, que tornar-se-á num patamar que entendo mais elevado do que atualmente se admite para os tratados e convenções internacionais, que o Brasil, através da sua jurisdição constitucional e no controle difuso, portanto, isso significa por meio de cada um dos magistrados em todas as comarcas desse país, ou na jurisdição concentrada do controle de constitucionalidade, por meio do Supremo Tribunal Federal, poderá apreciar uma norma interna à luz de uma normativa vinculante, de uma convenção ou de tratado internacional, e que, portanto, nesta medida, esse primeiro pilar da ordem normativa nos permite sustentar, como se denomina pela literatura jurídica, o caráter materialmente constitucional dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aos quais o Brasil se vinculou, especialmente a Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Pacto de Direitos Civis e Políticos e também a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação e intolerância. Se nesse primeiro pilar do tripé temos então essa abertura normativa, o segundo pilar, ao lado da ordem normativa, como lhes mencionei, está a jurisprudência ou os precedentes. E como é que esta matéria da inserção dos tratados e convenções internacionais tem sido tratada pela jurisprudência? Vamos ao precedente mais importante sobre isso, que há no Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 466-343, que restou relator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes e formou a corrente minoritária. O nosso eminente ministro decano, o ministro Celso de Mello, cujas ideias do ministro Celso de Mello são sintetizadas neste trecho que colho daquele julgamento para lhes dizer que com elas tenho integral concordância. Disse o ministro Celso: considerado o quadro normativo, disse ele, portanto, quando se apreciou nesse recurso extraordinário este tema
que é o tema da supralegalidade dos tratados e convenções internacionais. Considerado, disse o ministro Celso, esse quadro normativo em que preponderam declarações constitucionais e internacionais de direito, que o Supremo Tribunal Federal se defronta com um grande desafio, consistente em extrair dessas mesmas declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos a sua máxima eficácia. Extrair a sua máxima eficácia, em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob a pena de a liberdade, a tolerância, o respeito à alteridade tornarem-se palavras vãs. Portanto, este precedente e estas palavras do ministro Celso evidenciam que não apenas no Brasil de hoje, todo intérprete que aplica, portanto, todo julgador, é antes de tudo e acima de tudo um juiz constitucional, mas também o é, simultaneamente, um julgador que tem o dever de examinar o contraste de toda e qualquer situação jurídica objetiva, ou de toda e qualquer norma da ordem jurídica interna, com tratados e convenções às quais, em termos constitucionais, o Brasil se obrigou. Isso significa, tal como disse aqui o ministro Kukina, se essa atividade não se realizar, o Estado juiz, na sua missão, pode gerar, doutor José Ricardo, pode gerar mesmo uma responsabilidade do Estado pela omissão. Esqueçamos do contexto em que nós estamos cada vez mais inseridos nesse modelo do chamado Estado cooperativo, em que se empresta significado aos tratados internacionais. Não nos esqueçamos que o Brasil, tendo em vista o seu protagonismo internacional, busca legitimamente um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E os países não se qualificam para a situação, para esse status, descumprindo tratados, fazendo tábula rasa de tratados. Não é essa a forma de atuar no plano internacional. A natureza dos tratados internacionais, na verdade, senador, essa matéria ela tem sido alvo de muitos debates também. É uma matéria candente. Agora já não tanto em função da posição pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mas na doutrina, vozes autorizadas de há muito, e no próprio Supremo Tribunal Federal havia ministros que defendiam que os tratados internacionais de direitos humanos, eles tinham envergadura constitucional e retiravam essa conclusão da envergadura constitucional dos tratados internacionais do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição da República, quando diz que os direitos e garantias individuais são não apenas aqueles elencados no catálogo do artigo 5º, mas também os que decorrem do regime, dos princípios da Constituição e dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Então, nessa linha de raciocínio, se construiu a doutrina no sentido de uma envergadura constitucional dos tratados internacionais. Ocorre que a emenda 45 introduziu o parágrafo 3º no artigo 5º. E o que diz o parágrafo 3º do artigo 5º, como todos nós sabemos? Que, na verdade, aqueles tratados
de direitos humanos, aqueles tratados internacionais que forem aprovados em 2 turnos em cada casa do parlamento por uma maioria de 3/5, eles têm a envergadura, eles equivalem a emendas constitucionais. Então, apenas aqueles tratados que obtiverem esse quórum qualificado, o mesmo quórum das emendas constitucionais no processo legislativo, é que teriam esta envergadura, em que teriam o status de norma constitucional. E nós sabemos que no Brasil, a única convenção internacional que mereceu essa tramitação e esta aprovação foi a convenção que trata sobre as pessoas portadoras de deficiência. Então, nós temos essa situação diante da nossa Constituição, também norma introduzida pela emenda 45. Nós temos a envergadura constitucional dos tratados internacionais que obtiverem este quórum qualificado. E os que não tiveram, porque anteriores à emenda 45, mas também tratados de direito internacional. Como eles se posicionariam no nosso sistema? Segundo boa doutrina, pelo 5º parágrafo 2º, também teriam envergadura de normas constitucionais. Mas aí poderíamos raciocinar. Mas como a própria Constituição estabelece a declaração de inconstitucionalidade de tratados internacionais, se eles têm a mesma envergadura constitucional? Então, a mim parece que não seria exatamente a melhor solução, embora, como disse, vozes autorizadas assim defendam. A posição do Supremo Tribunal Federal com relação a esses tratados de direitos humanos anteriores, ou que ainda não mereceram esse quórum qualificado de aprovação, é no sentido da paridade da... Veio a emenda 45, os parágrafos 3º e 4º foram criados, a incorporação dos tratados, atos, pactos internacionais que versem sobre direitos humanos no nosso ordenamento jurídico passou, desde que aprovado por 3/5 do Congresso Nacional, da Câmara, 3/5 da Câmara, 3/5 do Senado, passou a ter status constitucional e a discussão voltou à Corte Suprema. A Corte, já com sua nova composição, com várias alterações da composição anterior, a Corte se debruçou sobre esse importante assunto e, sem ainda definir qual o status, ou pelo menos sem ainda definir por ampla maioria qual o status de um tratado internacional, o status legal, infraconstitucional, constitucional, supralegal, mesmo ainda sem uma definição da unanimidade ou da ampla maioria da Corte, o Supremo Tribunal Federal definiu que o Pacto de São José da Costa Rica teria sido recepcionado pela emenda 45, de maneira que não se permite mais a prisão civil do depositário infiel. Mesmo que haja o contrato de depósito, mesmo que haja a determinação judicial do depositário e mesmo que haja o descumprimento dessas regras do depositário se tornando depositário infiel, não há mais possibilidade da decretação da prisão por essa incorporação do Pacto de São José da Costa Rica pela emenda 45 com status infraconstitucional ainda, mas porém supralegal. Estamos numa nova realidade, uma realidade importantíssima, que teve reflexos, isso é importante, eu sempre faço questão de citar a importância do nosso texto constitucional extremamente analítico no dia a dia das pessoas, e isso é extremamente importante porque o depositário infiel, a partir dessa nova realidade, dessa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, com base na emenda 45, ele não poderá mais ter sua prisão decretada. Haverá busca e apreensão dos bens, haverá possibilidade de responsabilização civil, eventualmente até
Se houver dolo, comprovado dolo, poderá haver responsabilidade criminal e aí eventual prisão será decorrente dessa responsabilização criminal, mas pelo fato de ser depositado infiel, a partir desse novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não haverá mais a possibilidade da decretação da prisão civil. Uma